Bom dia, turma. Hoje eu vou falar para vocês sobre o handebol, sobre a sua origem. Então, o handebol é um esporte coletivo que foi criado pelo professor alemão, professor de educação física, Karl Schlenze, no ano de 1919. Após ter as regras publicadas pela Federação Alemã de Ginástica, o esporte começou a ser praticado de forma competitiva em países como, por exemplo, a Áustria, na Suíça e na Alemanha, né? Onde deu a origem. Então, nesta fase inicial, as partidas de handebol eram realizadas em campos gramados, parecido com o de futebol. Então, como no futebol de campo, cada equipe de handebol era composta também por 11 jogadores. Neste período, as mulheres jogavam handebol como forma de lazer. Então, quando o handebol tornou-se um esporte competitivo, foi quando os homens começaram a jogar. Então, as mulheres de forma de lazer, os homens competindo, né? Então, no ano de 1925, foi realizada a primeira partida internacional de handebol entre as equipes da Alemanha e da Áustria. Os austríacos eles levaram a melhor nessa partida, né? Vencendo os alemães por 6-3. Fatos importantes sobre o handebol que vocês devem ter o conhecimento. Então, um desses fatos foi que em 1934 o COI, né, o Comitê Olímpico Internacional, inclui o handebol como um esporte olímpico. Em 1934. Agora, já nas Olimpíadas de 1936, 6 países disputaram a medalha de ouro. E foi a estreia do esporte em Jogos Olímpicos, onde a Alemanha tornou-se campeã após derrotar a Austrália por 10-6. Já em 1938, foi disputado na Alemanha o primeiro campeonato mundial de handebol, organizado pela Alemanha, certo? Já em 18 de julho de 1946 foi fundada a IFH, a Federação Internacional de Handebol, atualmente com sede na cidade de Basileia, na Suíça. Já no ano de 1966, os jogos de handebol em campos de gramado foram extintos, passando o esporte a ser realizado somente em quadras. Após um período sem a participação nas Olimpíadas, o esporte olímpico, o handebol voltou aos Jogos Olímpicos no ano de 1976, porém reformulando as regras, novas regras, deixou de ser no campo, passou a ser em quadra. E também um fato importante que aconteceu nesse período foi a participação das mulheres. Então as mulheres voltou também a fazer parte dos Jogos Olímpicos, né? Então associações sobre o handebol. Então, em nível internacional, as atividades de handebol elas são organizadas pela Federação Internacional de Handebol, como já foi dito para vocês. Aqui no Brasil, o esporte ele é coordenado pela Federação Brasileira de Handebol, a CBHB, com sede na cidade de Aracaju, Sergipe. Um fato importante aí nessa sigla aí do Brasil, não ficou Confederação Brasileira de Handebol, só as 3 iniciais, porque já existiu uma federação que era a Confederação Brasileira de Hipismo, então ficava o CBH. Então, para distinguir dessa federação, o handebol, a Confederação Brasileira de Handebol colocou um bezinho ali no final para diferenciar sobre essas federações. Então, pessoal, foi um breve aí relato sobre a origem dessa modalidade, né, que é o handebol. Espero que vocês tenham entendido, tenham assimilado aí essas informações. Então, vou estar aqui na plataforma aguardando vocês aí para alguma possível dúvida para poder esclarecer para vocês. Também o conteúdo vai estar na plataforma, um textozinho para que vocês possam aí passar para o caderno de vocês e também junto com o exercício. Então, aguardo.